Ora, bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers. No episódio de hoje vamos falar de um jogo do universo de Assassin's Creed. Mas antes de falarmos do jogo, vamos passar as apresentações. Hoje temos connosco um novo convidado, um convidado especial, chama-se Miguel Carvalho. É um estudante e colhedor de caricas. Bem-vindo, Miguel. Muito boas tardes, meus senhores. Boa tarde, Miguel. Bem-vindo cá ao nosso podcast. O que é que estavas a fazer antes de vir ao nosso podcast? Não me interessa. Vamos passar também à apresentação. Tenho comigo André Leitão, é o pedicure profissional de próteses acrílicas. Olha, ora sim, isso eu gosto. Comigo está Tiago Carvalho, inspetor de cheiros peculiares. É que é mesmo assim. André, como é que os nossos seguidores podem fazer para nos ouvir? Olha, Gil, eles podem fazê-lo através do Spotify, do Apple Podcasts, do Google Podcasts, do Anchor, do Facebook, do Instagram, do nosso YouTube, que tem lá os episódios todos também, e fazemos a estreia dos episódios. Portanto, é o único sítio onde vocês conseguem saber qual é o episódio que vai sair a seguir com alguma antecedência. Portanto, não é nada complicado. A única coisa que pedimos é subscrevam, seja qual for a plataforma que estejam a ouvir, que é para nos seguirem e estarem sempre a acompanhar o novo episódio. Muito bem, muito bem. Inspecionei os cheiros feitos, as apresentações também estão feitas. Bem-vindos a Old Gamers. Frick! You're old gamers! Don't worry, they are just a bunch of old gamers. They're old gamers. Old gamers, you are. This podcast is about to start. Old gamers, here comes a new challenger. Em 2007, a Ubisoft de Montreal decidiu transformar a saga Prince of Persia em algo diferente e assim nasceu uma saga que deixaria uma marca permanente no mundo dos videojogos, Assassin's Creed. 14 anos e 23 jogos depois, surge a nova versão da saga que promete continuar a história do grupo de assassinos ocultos, desta vez passado na Noruega Antiga, no tempo dos vikings. Vamos preparar os escudos e afiar as espadas e machados. Hoje falamos de Assassin's Creed Valhalla. Em Valhalla encarnamos Eivor, um guerreiro corajoso e feroz que viu os seus pais e a aldeia serem completamente dizimados quando era criança. Este personagem pode ser masculino ou feminino, o que trouxe alguma polémica e controvérsia, uma vez que Eivor é considerada uma personagem histórica. Até que ponto isto é verdade, não se sabe. Os vikings eram um povo que dificilmente escrevia sobre si próprio, o que torna difícil aos historiadores perceberem com exatidão o que se passava dentro do seu núcleo. Não obstante, conta-se que Eivor foi uma guerreira viking que participou na guerra contra o rei Alfred no final do século IX, no ano 870 d.C. No jogo, tornamos-nos líderes de um clã norueguês de vikings que se tenta estabelecer em Inglaterra no tempo do exército pagão, na procura das novas alianças políticas e trocas mercantis. Podemos contar com o que a Ubisoft já nos tem vindo a habituar cada vez mais ao longo dos anos, um mundo vasto para explorar, cheio de pontos de interesse e sidequests. Na pele de Eivor, teremos de forjar alianças, conquistar aldeias, saquear vilas, explorar cavernas e, claro, vencer todos os concursos de bebida de hidromel do mundo. O objetivo é apenas um: criar para si um lar estável e seguro em terras britânicas. Miguel, conta-me lá, eu sei que tens muitas horas enfiadas neste jogo, no Assassin's Creed Valhalla. Demasiadas. Demasiadas. Qual é a coisa que tu mais gostaste neste jogo? Então, o que eu mais gostei neste jogo foram os gráficos, estão incríveis. Mesmo coisa de quando está de dia, de noite, a parte de chover, o frio. Também gostei da jogabilidade, muda completamente. A parte de escalar, neste jogo, escalas completamente tudo. Tens uma montanha à tua frente, escalas a montanha. Quando nos outros Assassin's Creed havia limites. Sim. Só onde houvesse pegas era onde tu escalavas. Neste jogo, eu acho também que eles focaram-se mais na luta, na brutalidade. Que, né? O personagem é um viking. Também gostei da parte de poderes ter várias armaduras, melhorá-las, e isso tudo. E qual é que foi a primeira coisa que fizeste mal começaste a jogar o jogo? Foi mudar
o cabelo do personagem de loiro para preto. Ok. Não gostas quando os personagens são louros? Gosto, mas prefiro tornar o personagem meu, por isso tirei-lhe a barba e pôr-lhe cabelo preto. Ok, boa. Assumes que tens cabelo preto. Yeah. Ok, muito bem. E tu, Gil, jogaste este jogo? Até que ponto? Não, eu este jogo ainda não joguei. Fui sempre adepto daqui do São Miguel Carvalho. Um adepto feroz em que todas as mortes que ele conquistava eu batia palmas. Eras assististe a tudo. Assistia tudo. Eras um espectador Era um assíduo. espectador assíduo em 5D, levava com suor e tudo. E opa, muitas das vezes era tradutor. Muito bem. Também é importante. Também servia de tradutor. Foi assim que eu entrei no ramo dos jogos do Assassin's Creed. Mas este jogo tem legendas em português disponíveis ou não? Já. Então se não era neste Assassin's Creed era no outro qualquer. Muito bom. Já sei qual é. Já sei qual é, Estavas então. a falar do Unity, quando fazíamos os enigmas. Ok. Afinal de contas não menti em toda a parte. Tu não mentiste, foste impreciso. Foi impreciso, pois. São coisas diferentes. São coisas muito diferentes. Ele por acaso jogou joga muitas vezes, torna-se um bocado chato, porque é sempre a mesma coisa. E ainda não joguei, mas hei de jogar. Perfeito. E tu, André, chegaste a jogar este jogo? Sim, joguei bastante este jogo. O que é que eu senti aqui? Não sei, diz-me. Em termos gráficos, como o Miguel estava a falar, é um jogo que está muito à frente. O jogo é belíssimo. Estamos a passear, estamos a falar de paisagens magistrais, estamos a falar mesmo e já lá vamos acerca de pontos negativos deste jogo, mas quando fazemos as sincronizações é sempre um momento espetacular em que tu consegues ver toda a paisagem à tua volta, as aldeias, as casas, os rochedos onde estiveres. É um mapa que é grande, mas que não é um mapa contínuo, ou seja, é dividido em módulos e tu tens um módulo, por exemplo, passado na neve, que te dá paisagens completamente diferentes, mas em termos gráficos é uma coisa muito, muito especial. É um jogo muito, 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 muito bonito. Não há forma de escapar a este aspecto. Em termos da história, foi o que mais me surpreendeu. A história sofreu um aumento de qualidade muito grande comparativamente com os Assassin's Creed anteriores. Eu confesso que esta nova vaga não joguei. Eu joguei até ao Black Flag e ao Rogue. Portanto não consigo falar acerca do Assassin's Creed Odyssey nem do outro. Recordem-me que é o Origins, exatamente. Relativamente a esses dois não consigo falar, mas este em termos de história está uma coisa muito, muito, muito melhor, não tão maçuda e com outro cuidado. Nota-se essa parte bastante veemente ao longo deste jogo. Tu tens, por exemplo, o Eivor, que é o guerreiro que é beijado pelo lobo, não é? E logo quando tu entras, tu percebes que é um jogo completamente diferente, porque tens logo uma cena de abertura épica em que estás a entregar uma bracelete ao verdadeiro rei. Portanto tu estás a jogar na tua versão infantil, digamos assim, e de repente a tua aldeia é completamente invadida e dizimada. E a forma como eles fazem essa introdução, os cortes das cenas, a cinematografia, é uma coisa que eu não estava à espera de ver num Assassin's Creed. É mesmo muito bom. Pena que depois não tenham conseguido manter isso ao longo de todo o jogo, mas ao investirem numa parte específica do jogo, acho que investiram bem em fazê-lo na introdução. Quanto à mecânica de escalagem, é exatamente aquilo que o Miguel estava a falar. É uma coisa espetacular, porque foram tirar isso ao Zelda Breath of the Wild. Surpreende-me que ainda não haja jogos a fazerem a mesma coisa e a seguirem esses passos, que é tudo o que tu vês no jogo é completamente escalável. Tu podes escalar o que tu quiseres, não há limites. O que é que eu acho que falha aqui? Em termos da escalagem o Zelda consegue ser bem melhor, não porque é o primeiro, mas também porque tem uma mecânica de stamina que tu tens que ir evoluindo ao longo do jogo, dando upgrades, para conseguir escalar cada vez mais alto. Ou seja, a piada, o próprio ato de escalares alguma coisa tem piada, porque há coisas que tu não consegues escalar à partida e tu tens de ir fazer side quests, tens que ir fazer missões,
Tens que ir evoluir o teu personagem para conseguires ter mais stamina e conseguires subir a pontos que tu antes não conseguias subir e descobrir. E que descobri, claro. Ora, no Assassin's Creed isso é-te dado de garantia logo ao início, não há stamina nenhuma, tu podes estar a subir por quilómetros que o personagem não se cansa, não se deixa cair. Pá, essa é a parte mais complicada, mas não é nada que estraga a experiência. Gostei imenso, fiquei contente que eles tivessem tirado essa parte de tu poderes escalar tudo, e é exatamente como o Miguel estava a falar, dá-te um grau de liberdade muito grande, porque tu vês uma coisa que supostamente o jogo não te deixaria ir lá ver, e tu sabes que consegues ver porque o jogo está completamente desbloqueado, digamos assim, para tu conseguires ir a todos os polígonos que queiras visitar. Muito bem, muito bem. E então, Miguel, fala-nos mais acerca da tua experiência de jogo. Pontos negativos. O que é que tu gostaste menos no jogo do Assassin's Creed Valhalla? O que eu gostei menos no jogo foi que foge um bocado do que é o Assassin's Creed. Porque neste novo jogo és mais um viking. A única coisa da Assassin's Creed que tu tens é teres Maiden Blade e poder andar de carapuço. Porque neste novo jogo tens a possibilidade de pôr e tirar o carapuço sempre que tu quiseres. E tu andas com ou sem carapuço? Com. Tu és o homem do carapuço. Este jogo também não tem muitos bugs. O único bug que me aconteceu foi atravessar o chão. É um bocadinho estranho. Sim, mas isso são bugs que no jogo depois são melhorados com atualizações. Portanto, podes ter apanhado agora, mas depois ele acaba por desaparecer quando for detectado. Sim, mas por acaso a Ubisoft tem um histórico um bocado tramado relativamente aos bugs, e de facto há coisas que no Valhalla ainda não foram muito bem corrigidas. Tu ainda encontras jogadores a passarem por essas experiências que não era suposto existirem. Opa, e tens aqui um exemplo, quer dizer, eu fiquei bloqueado no jogo precisamente por causa de um bug, e eu adquiri o jogo já muito após ele ter saído. Quando eu digo muito tempo após, é óbvio que foi provavelmente no ano de estreia, mas ainda assim não fez muito sentido o que aconteceu. Então, se calhar, para ser mais simples, o que é que me aconteceu? Eu estava numa missão paralela, ou seja, numa side quest, numa ilha muito, muito específica do jogo, à qual somos chamados para intervir, que é a ilha de Sky. E basicamente eu estava a fazer uma side quest em que eu tinha que fazer várias atividades ao longo da ilha para desbloquear shards, e que eram 4 shards, eu acho. E esses shards iriam me permitir continuar na side quest e continuar a side quest. Ora, eu consegui um shard, consegui um segundo shard e consegui um terceiro shard. No quarto shard, aquilo acontece num local em que tem que haver uma interação com um personagem. O que me faz lembrar de outra coisa boa deste Assassin's Creed Valhalla, que é foram buscar uma coisa ao Witcher, que é conseguir dar mais tomada de decisão à parte do jogador. Claro que nada tão complexo como acontece no Witcher, mas ainda assim para um Assassin's Creed está mesmo muito bem incorporado. E isso acontece nesse momento, ou seja, nós ao falarmos com esse personagem temos várias opções de continuarmos a missão. A primeira é utilizarmos o nosso charme, que é uma parte que vai sendo construída ao longo do jogo, o nosso carisma, para conseguirmos convencer a personagem a nos dar o charme de livre vontade, sem haver qualquer tipo de combate. O problema é que eu não tinha o meu carisma desenvolvido a esse nível, optei por desenvolver outras apetências do meu personagem, e portanto essa opção, ainda que lá estivesse, eu não conseguiria selecionar. A segunda opção era comprar-lhe o shard. E mais uma vez, o André, sendo o pobre que é, mesmo na vida real, portanto, tanto na vida real como nos jogos é isto, é um pobre, não conseguiu adquirir o shard. Restou a terceira opção, que era, vamos lá para o combate. E um combate que eu ganhei bastante facilmente, devo dizer, e era suposto que essa personagem dropasse o shard para eu apanhar. Ora, a personagem não dropou o shard. E como é óbvio, eu fui pesquisar à internet para ver o que é que estava a acontecer, e várias outras pessoas estavam a reportar esse bug, que é a personagem nem sempre faz drop do shard, e quando ela não o faz, o shard no jogo em si, no código do jogo, fica preso entre uma fonte. Há algumas pessoas que, se aproximarem o boneco de lá, até conseguem ver o shard a brilhar,
mas ele é inatingível, ou seja, já não o conseguem apanhar mais. Portanto, eu fiquei com o jogo bloqueado nesse ponto, e a única forma que eu tive de continuar o jogo foi recuperar um save antigo e perder cerca de 4 horas de gameplay para poder continuar o jogo. Portanto, são coisas que não deveriam acontecer, mas no caso da Ubisoft, infelizmente, é uma questão recorrente. É lógico que o que tu estavas a dizer é completamente verdade, eles vão lançando patches e vão corrigindo, só que ainda há muita coisa para corrigir. E para melhorar. É daqueles casos que nós estávamos a falar no episódio do Red Dead Redemption 2, que é, as empresas neste momento estão neste formato, que é, elas lançam um jogo inacabado, uma versão beta, tu levas com a versão beta, no dia 1 tens um patch qualquer de uma brutidão de 20 GB ou quer que seja, e depois eles vão construindo o jogo à medida que o jogo saiu. Epá, é uma coisa que não faz muito sentido, mas é o que é. O jogo também não saiu completamente injogável como aconteceu com o Cyberpunk, portanto super tranquilo nesse sentido. Miguel, o que é que tu achaste acerca daqueles raids que nós temos de fazer enquanto vikings, em que simplesmente chegamos a uma aldeia e decidimos ser selvagens e dizimar aquilo tudo? Nessas partes do jogo temos duas escolhas. Ou fazemos aquilo a assassino, que é matar todos em silêncio, ou é fazer mesmo a viking, que é entrar ali com os machados e arrancar a cabeça, braços e tudo. Normalmente optavas, exatamente. Eu faria mais a maneira de assassino, entrava lá, só depois quando era descoberto, só uma coisa a fazer. Que é? Arrancar a cabeça. Ok, muito bem. E arrancam-se muitas cabeças neste jogo, atenção gente, porque há uma opção passa a redundância nas opções do jogo, e que nós conseguimos liberar o gore para o máximo ou para o mínimo de acordo com a opção das pessoas, e como é óbvio eu coloquei o gore no máximo, portanto assim mesmo. Vemos mesmo literalmente cabeças a serem cortadas e consegue ser um jogo bastante violento. Muito bem. Que medo. Normalmente tu perdias muitos vikings que tinhas na tua equipa, ou tu andavas preocupado com eles a recuperá-los enquanto fazias combate? E por acaso andava sempre preocupado, porque eu tinha medo que acabasse a ficar só eu e depois morresse. Mas um amigo meu que também tem o jogo contou-me que estas incursões é como se os vikings fossem infinitos. Ele perdia, mas é como se ele voltasse à vida. Ok. Nós depois já temos outro modo de jogo, que são as incursões fluviais, que é em rios. Verdade. E aí é que já temos limite de vikings, e quando eles morrem, perdemos-no mesmo. Temos que voltar para o assentamento, curá-lo ou trocá-lo e voltar a fazer a incursão. E consegues contratar vikings de outros jogadores. Personagens. Yeah. É muito fixe. Eles normalmente são encontrados no meio do mapa, aparecem lá e tu tens de dar dinheiro. Tens de dar dinheiro? Yeah. Sim, compras literalmente os vikings. Eu acho que o André não consegue, que ele é pobre. Pois o André não consegue porque ele é pobre, ele não conhece esse... Eu gastei o meu dinheiro todo em hidromel, pá. Hidromel. Porque se há coisa que não pode faltar na minha aldeia é o hidromel. O que me leva para outro ponto muito, muito fixe deste jogo, que é, tu tens, basicamente o jogo é muito simples de explicar, o jogo é baseado em conquista territorial de Inglaterra. Portanto, nós temos a nossa base, a nossa aldeia, a nossa casa, e a partir dela nós vamos forjando alianças com outras zonas do território, e é assim que vamos avançando no modo história e vamos ganhando reconhecimento, vamos ganhando poder, e vamos conhecendo todos os outros personagens que vão existindo ao longo do jogo. E esta parte da nossa aldeia é muito importante, porque é literalmente a nossa aldeia, porque sempre que nós regressamos a ela, conseguimos evoluí-la, conseguimos construir, por exemplo, estábulos de cavalos, onde conseguimos evoluir o nosso cavalo e ensinar-lhe truques, fazer com que ele tenha mais estamina, que tenha mais força, que seja mais poderoso. Podemos construir a minha tão querida taberna, onde as pessoas bebem hidromel e caem de rastros no dia seguinte e acordam às 6 da manhã noutra zona de Inglaterra. Portanto, num jogo online já sabes onde has de encontrar o André. Exatamente, sempre. Eu sou o viking bêbado que gosta de andar à porrada. Conseguimos construir, por exemplo, a parte de caça, em que depois entregamos as peles e conseguimos fazer coisas especiais. Portanto, essa parte de construção da nossa aldeia é uma coisa muito interessante. Eu gostei mesmo muito, não estava à espera. Mais uma vez, este Assassin's Creed para mim, que vem do Rogue, é uma coisa que teve muitos pontos positivos. Acho que a série avançou bastante nesse sentido.
Qual é que foi a primeira coisa que decidiste construir na tua aldeia, Miguel? Na minha aldeia comecei por construir o ferreiro, como é que chama-se? As tatuagens, não lembro como é que era o nome, não é tatuador. Sim, é o salão de tatuagens. Sim, pronto, que era para mudar a pôr tatuagens. Por acaso lá temos muitas opções em termos de tatuagens. Sim, senhor. No peito, nos braços, nas costas. Já agora, as minhas tatuagens são especiais porque eu tenho uma coisa, e tu também deves ter, que é o Ubisoft Connect. Eu jogo muitos jogos da Ubisoft, em todos os jogos faço login, recebo pontos e portanto eu ao iniciar o Assassin's Creed Valhalla... Recebes também logo tatuagens para fazer? Não, tu recebes créditos que podes comprar coisas exclusivas só para o Ubisoft Connect. Okay, e uma das coisas que eu comprei foi o set de tatuagens da série Vikings mesmo. Portanto eu tenho o meu personagem, o Eivor, tem as tatuagens mesmo do ator dos Vikings, é muito fixe. Muito bem. Eu por acaso esse pacote não comprei, eu usei mais essas fichas para comprar armas, que lá também tinha armas. Sim, também comprei uma espada, só que depois fiquei sem créditos. Mais uma vez, pobre, novamente. Pobre. Miguel, qual é a arma que tu tinhas? Compraste? Excalibur, que não foi? Não. Isso tu consegues mesmo encontrar no mapa. Não sei se já andas. Não sabia. Tu encontras a Excalibur? A própria Excalibur. Precisas de andar no meio de umas cavernas e encontrar umas pedrinhas. Mas está numa pedra? A espada está presa numa pedra como Excalibur? Ok. Literalmente. Tens de encontrar umas pedrinhas, tipo não é umas fichas, mas como se fosse uma chave em forma de pedra, em várias cavernas. E depois tens de encontrar a caverna onde está escondida a Excalibur. Lá vai haver uma espécie de labirinto, ou enigma, como que estás a dizer. Sim, uma dungeon. Sim, basicamente. E quando a encontras, tens de ter todas para conseguires tirar a espada da pedra, senão não consegues. E olha, muito fixe, não sabia desse detalhe. Também consegues ter o martelo de Thor, está escondido na Noruega, no meio das montanhas. Coisa que o Miguel andou durante muito tempo à procura. Espetacular. Mas o martelo de Thor, basicamente, não podes chegar lá e pegar nele. Tens de ser o digno do martelo do Thor. E como é que te tornas o digno para conseguir empunhar o martelo do Thor? Isso de digno veio da Marvel, porque na mitologia nórdica, quem tiver mais força é quem pega no martelo. Ok. Mas para poderes pegar no martelo, tens que matar 3 bruxas. Cada uma vai-te dar uma parte da armadura de Thor. Quando as matares, pegas nas adagas de doce delas, vais a uma caverna, já deves ter encontrado. Sim. Em que espetas nas costas de uma estátua e aquilo abre uma passagem secreta para a penúltima parte da armadura, que é o capacete de Thor. A última parte da armadura de Thor tens completamente de acabar o jogo. Ou seja, após completares o jogo, consegues ter a armadura completa do Thor. Literalmente. Muito bem. Quando acabas o jogo, aí podes ir lá. Quando acabas o jogo, também podes voltar a onde começou, vamos dizer, a cena final do jogo. Vais encontrar a lança de Odin. Ok. Não sei em que parte do jogo é que vais. Ele não vai, que ele já terminou o jogo. Ele é pobre. Maneira fácil terminar o jogo. Ele eu já lá vou agarrado ao hidromel. Isso do hidromel, vocês já não gostam muito de hidromel. É uns coisas de uns concursos de bebida em que tens que ir bebendo e vais ficando bêbado. Eu por acaso não fiz muito isso, só fiz quando era mesmo preciso, quando fizesse parte da história, porque isso muda a história. Há vezes na história em que tu estás a porrada com um gajo e tens que beber e o rumo da história muda se tu perderes ou ganhares. Isso a mim já me aconteceu muitas vezes. Ok. Eu sou muito mal nisso de hidromel. És muito mau na bebida. Literalmente. Continua Opa, assim até aos 40. Ainda bem, é assim mesmo. Ninguém precisa disso. Quer dizer, alguns precisam. Depende das pessoas. Depende do estado da pessoa. Olha, ainda relativamente a este jogo, epá, uma coisa, eu peço imensa desculpa, mas há uma coisa que eu não suporto, e quando comecei este jogo fiquei mesmo chateado, só que depois eu disse, olha, ok, porreiro, que é a merda do Animus. Epá, eu não consigo, já não tenho paciência para estares a jogar um jogo brutal de Assassin's Creed, E depois do nada completamente saís do Animus. imerso no mundo, e de repente aquilo começa tudo a breakar e acordas no futuro. Epá, não tenho paciência para isso, quebra o ritmo do jogo, por favor, parem com ânimos. E o que é que acontece neste jogo? Na parte inicial vocês têm esta introdução incrível que eu acabei de falar, que é mesmo fantástica, é uma coisa muito fora para qualquer jogo de Assassin's Creed, muito bem feita, e de repente aparece o Animus e eu disse, epá, isto não, por favor. E
eu fiquei feliz à medida que fui jogando o jogo de perceber que o Animus deixa de existir neste jogo, ou seja, o Animus é completamente opcional. Vocês, o que acontece é às vezes encontram glitches no mundo que faz parte dos mistérios, que é uma coisa nova que incluíram, que também é muito interessante, cada mistério, portanto os mistérios são pontos que estão espalhados pelo mapa, mas ao contrário, por exemplo, de tesouros ou quer que seja, que vocês já sabem o que é que vão encontrar quando lá chegarem, o mistério vocês não sabem. Pode ser uma dungeon, pode ser um personagem que está a pedir de ajuda. Os mistérios obrigam-vos a estar imersos na história, a perceberem o contexto, o vosso ambiente e lerem a situação para conseguirem dar a resposta mais adequada. E dentro destes mistérios vocês têm os glitches do Animus, que são erros do sistema em que ele está a ler a memória e tem esse erro, e basicamente vocês conseguem resolver. Aquilo é um sistema de plataformas, conseguem resolver. E eu pensei, pá, ainda bem, eu não vou fazer isto. E sempre que encontrava um glitch do Animus virava costas e vinha-me embora, porque o Animus é uma coisa que fazia sentido nos jogos antigos. Porquê? Porque eles tinham os computadores e o desenvolvimento de videojogos ainda não estava desenvolvido a ponto de vocês terem um mundo aberto gigante sem interrupções, e então era a desculpa perfeita para vocês terem um limite, uma barreira invisível no mundo aberto e que fosse justificável do ponto de vista de história, que é, tu não estás a viver algo real, estás dentro da memória de um antepassado teu, e portanto isto tem um limite, e é uma forma muito fixe de tu jogares com a limitação que tu tens da tecnologia da altura, e ser completamente justificável do ponto de história em que tu dizes, olha, isto não é estranho para mim, até faz sentido. Hoje em dia não, e portanto ainda bem que eles tiraram o Animus deste jogo. Eu fiquei muito contente com isso. Não sei se vocês gostam disto do Animus, porque, atenção, é legítimo, há quem gosta de repente ter essa diferença da história. Eu por acaso eu dispenso muito bem, honestamente. Isso fazia isso do Animus. Bate certo nos primeiros jogos de Assassin's Creed, que é para a gente saber também como é que o jogo é feito e da maneira que eles se introduzem no jogo, neste caso nas histórias. Agora, dentro dos mais recentes, acho que pouco sentido faz, porque afinal de contas só a história é que muda, porque basicamente já sabes como é que tu estás lá. Já estás habituado ao tipo ao formato do jogo. E tu, Miguel, o que é que achaste sobre isso? Isso do Animus eu até, vamos dizer que gosto, porque neste novo jogo neste novo jogo de Assassin's Creed, o Animus está a contar também a história do personagem Eivor. Porque não sei se percebeste, André, que onde eles estão não é na Inglaterra, eles estão na América. E eles estão lá com o cadáver do Eivor. E eles perguntam-se, aí, como é que tu andavas lá na Inglaterra e vieste aqui parar? A parte do Animus, de poderes estar em qualquer altura do jogo e saís do Animus, serve para tu tentares descobrir isso. Essas anomalias do Animus, eu também no início fazia como tu, via uma e vamos deixa eu estar, até que comecei a fazê-las e não sei se percebeste, chegaste a fazer alguma? Fiz só uma, fiz a primeira para ver como é que era e depois nunca mais. No final dela dou um trecho de um vídeo. Sim. Se completares todas, vais ter o vídeo completo, que isso conta sobre a história de quem criou a árvore da vida, que vai aparecer no final do jogo. Ok. E é para isso que as anomalias do Animus servem. O Animus nos outros jogos, sim, por acaso tinha uma história conectada, e neste já foge um bocadinho do sentido. Mas o que eles falam fora do Animus, se tu fores ver sei lá, o Assassin's Creed Brotherhood ou o Revelations, tem uma conexão. Por acaso, sim. Foi uma coisa que eu notei. Não, essa parte eu compreendo, e atenção, é uma coisa minha. Eu não gosto mesmo do Animus, mas eu compreendo do ponto de vista de história, e por isso é que eu disse que é completamente legítimo, se vocês gostarem, de terem essa parte. E assim, o Assassin's Creed não deixa de ser, sempre foi essa coisa antiga que na realidade descobrimos que é passada no futuro, com a história do Ezio e tudo mais. Mas para mim, enquanto jogador, quebra-me mesmo muito o jogo quando saímos, quando eu estou numa aldeia a assassinar pessoas inocentes,
e de repente acordo e estou no futuro, quebra-me muito o jogo. Mas é uma coisa minha, eu compreendo que seja legítimo e que para a história faça sentido. Eu não sabia disso, da parte do cadáver, e agora deste-me vontade de perceber o que é que acontece nesse aspecto. Coisas que eu também gostaria de salientar que eu gostei bastante neste jogo. Por exemplo, este é um jogo, eu acho, é um jogo típico da Ubisoft. Ele vai tirar coisas a vários outros jogos anteriores a ele, e para mim, é claro, Legend of Zelda, Red Dead Redemption 2 e Witcher 3 são os principais jogos em que ele vai buscar coisas. E no caso do Witcher 3 há aqui uma missão muito, muito porreira. Tu deves te lembrar, Miguel, que é quando nós estamos no meio ali de uma situação em que temos de descobrir um traidor entre três personagens. Sim, eu sei. E nós temos que pousar a espada, ir falar com cada um deles, perceber o que é que eles têm a dizer acerca da situação, ler a situação e depois reportar à pessoa a quem é seu devido direito e darmos a nossa sentença final e dizermos quem é que dos três é o verdadeiro, é o traidor. E isso influencia-te completamente na história, porque o que acontece no final dessa missão, eu por acaso foi engraçado, e tu vibras com aquilo, porque eu fui a primeira vez para dar a minha decisão final e não fui capaz de a dar, porque tu dás a tua decisão final e ele pergunta, mas tens mesmo a certeza? Pois é. E eu voltei atrás, fui falar outra vez com todos eles para tentar perceber, e eu estava com a Ana ao meu lado. E a Ana sofreu por mim, porque eu estava, eu acho que é este, tenho quase a certeza absoluta. E ainda estive ali há algum tempo a lutar com aquilo, e entretanto eu disse, não, vai ser este. E por acaso acertei. Mas depois fui ver à internet o que é que aconteceria. E de facto aquilo muda-te a história, porque tu perdes há um personagem importante que fica teu aliado, que é a chefe lá do assentamento. E exatamente, e ela não ficaria se tu falhares essa decisão. Eu acho isso, é assim, claro, é retirado do Witcher 3, mas é muito fixe. E a Ubisoft tem esta coisa que é, eles não fazem jogos originais, mas são inteligentes ao ponto de irem aos jogos que interessam, aos bons jogos, e copiarem as coisas boas. E fazerem ali uma mistela de uma coisa que fica muito porreira para quem joga. Ainda que tu sabes que não estás a jogar nenhuma obra-prima, não é nada de novo, mas aquilo é muito bom porque as influências são as influências certas. Pois. Isso por acaso nessa missão eu também acertei à sorte. Se não me engano era um magricelas, um gordinho e uma miúda. Sim. E tu apostaste no gordo? Não, por acaso depois de andar lá a fazer as missões deles, a ajudá-los, eu suspeitava da miúda. Porque ela dizia que não gostava da chefe lá do assentamento, que queria roubar-lhe coisa e o caralho, vou votar nesta. Mas depois havia outro que também dizia a mesma coisa, que era o magrinho, que se não me engano deve ter sido esse que tu disseste. E eu, à sorte mesmo, mandei o magrinho e por acaso acertei. E depois a que eu suspeitava veio para o meu assentamento. Ela ficou do meu lado e é lá um viking que eu às vezes também uso. Isso das escolhas que mudam a história. Também há outra que eu lembro-me, que é com um dos filhos de Ragnar, em que ele, não sei se já fizeste essa missão, em que ele faz a águia de sangue a um tipo. Sabes o que é a águia de sangue? Não, tens que me explicar. Abrir as costelas todas. Sei, fiz essa missão completamente. Pronto, e depois ele desafia-te Como é que eu me poderia esquecer dessa missão? E depois ele desafia-te para lutar. Certo. Quando tu o matas, tu tens a opção de lhe dar o machado, que é para ele morrer supostamente com honra. Sim. Ou não lhe dar o machado. Sim. Que é tu decides se ele vai para Valhalla ou não. Ou não, basicamente. Ao início parece que isso não vai ter nenhum impacto na história.
mas mais à frente conheces o irmão mais velho desse e ele pergunta-te assim: tu mataste não sei quem? E ele morreu com honra ou não? E dependendo da tua escolha anterior, aquilo vai mudar. E eu dei-lhe o machado, por isso ele morreu com honra, e o outro ficou meu amigo. E provavelmente se eu não tivesse dado o machado, ele ia perder completamente o respeito por mim. Sim. E tu, deste-lhe o machado ou não? Eu dei o machado nesse caso específico que estás a falar, dessa pessoa. Na minha última missão já não. Foi uma missão que foi um confronto que houve na aldeia, que era com o grande amigo do Sigurd, que tu tens ele está sempre a meter-se contigo acho que é o Basin, sim, exatamente. Foi o que te deu a Eden Blade. Não, esse é o assassino. Sim. Eu estou a falar de um gigantão forte que se anda sempre a meter contigo. Já sei qual é. Tu tens um confronto com ele na aldeia e basicamente ao lutares com ele eu decidi não lhe dar o machado, em primeiro lugar para ver o que é que aconteceria, porque eu já tinha dado machado nos outros anteriores, queria ver o que acontecia, e depois porque o tipo nunca foi porreiro para mim. Ao longo de todo o jogo o tipo era sempre uma besta, era sempre não era simpático, era um tipo que estava sempre a meter o nariz onde não era chamado, duvidava das minhas decisões, duvidava de mim enquanto na minha ética achava que eu estava ali a fazer uma jogada por trás para tomar conta do trono, coisa que eu nunca quis, e portanto o que eu fiz foi não, tu não vais para Valhalla, não estou o machado. E é engraçado que a decisão foi que toda a gente na aldeia ficou um bocadinho contra mim, ficou a olhar para mim de lado, as pessoas começaram-se a afastar em silêncio, no dia seguinte ninguém falava comigo, foi muito fixe por acaso, e é um detalhe, mais um detalhe deste jogo que é muito interessante. Ainda relativamente à questão de formarmos alianças, que é o modo de avançarmos na história deste jogo, do Assassin's Creed Valhalla, foi aí que o jogo me perdeu, porque aquilo começa a ficar, lá está, é um jogo da Ubisoft, começa a ficar extremamente repetitivo, tu começas sempre a fazer a mesma coisa, o combate é um combate que eu acho que é muito básico, basicamente tu tens um ataque leve e um ataque pesado, tens a parte boa de conseguir escolher a tua forma de jogares, que é, tu podes empunhar duas espadas, podes empunhar uma espada grande que ocupa as duas mãos, ou pôr um escudo e uma espada, que era a forma como eu jogava, e portanto tens essa parte de defesa com o escudo, e ao fazeres um pairing perfeito, o adversário fica à mercê de fazer fazeres um finisher. Já agora os finishers no jogo é o melhor que existe, portanto é muito porreiro, é das melhores coisas do combate, é tu estares a lutar e enfiares o R3 para dentro e ele fazer ali um finisher em corta a cabeça ao tipo, ou faz ali uma brutalidade digna do Mortal Kombat. Mas de resto o combate é muito básico, torna-se repetitivo muito facilmente, e te chegas a um ponto em que estás sempre a fazer a mesma coisa, a fazeres alianças sempre com os territórios, e tu quando dás conta e achas que aquilo vai acabar, eles abrem-te mais novas alianças e tu dizes, pá, o jogo já devia ter acabado. Nem o Red Dead Redemption 2 estica isto tanto, e eu acho que é daqueles casos em que não souberam parar. A Ubisoft, se aqui tivesse feito uma história mais concentrada, uma coisa, e quando eu digo mais curta, atenção, não estou a dizer que fizessem um jogo curto, porque dentro do mundo aberto, em termos de história, eu acho que o normal que nós devemos esperar é entre 30 a 40 horas, e mesmo assim a maior parte dos jogos, por exemplo, o primeiro Red Dead Redemption tinha 20 e poucas horas, portanto, isso é o normal. O resto, que esses jogos normalmente nós chegamos às 100 e tal horas, 140, 150, isso somos nós que depois gostamos, o mundo está tão bem feito que nós ficamos lá a desfrutar daquilo, mas em termos da história é esse o tempo. Epá, e eles aqui têm claramente o dobro do tempo que é normal, sendo que não te dá justificação para tu continuares, porque o combate é como eu disse, o combate é muito simples, é muito básico, a história fica repetitiva, as ações são repetitivas, e se tu tivesses acabado, eu acho que é um bocadinho como aquele humorista, que é um humorista muito bom, só que chega ali ao limite em que já está, ele faz 30 minutos e tu riste imenso, ele faz 40 minutos e tu ainda te rires, mas já estás assim um bocadinho, pá, pronto, olha, porreiro.
e de repente está numa hora e tu dizes, ele não vai acabar isto, e de repente está numa hora e meia e tu já não o podes ver à frente. E é um tipo que não é mau, só que se ele tivesse acabado o espetáculo dele ao final de 30 minutos ou 40 minutos, tu ias para casa a dizer, epá, sim senhor, espetacular, vou ver um espetáculo deste tipo na próxima. Claro. Como ele não soube parar e continua com aquilo por uma hora e meia, tu sais de lá no completamente sentimento oposto, que é, eu nunca mais vou ver um espetáculo deste tipo, meu. O tipo é uma seca. E na realidade não é. Ele não soube parar. Eu acho que é isto que acontece com a Ubisoft. A Ubisoft não sabe parar. E o que mais me chateia nisto é que o jogo é bom. Pá, ninguém pode dizer que o Assassin's Creed Valhalla é um mau jogo. O jogo é bom. Tem gráficos lindíssimos. O combate, ainda que seja básico, epá, passava. Se fosse dentro do tempo que normal. As sidequests são muito bem construídas. Pá, a história é boa. A mitologia nórdica é incrível. Está tudo bem. Epá, mas têm que saber parar. Eu peço desculpa. É por este motivo, e era aqui que eu ia chegar, que eu não acabei o Assassin's Creed Valhalla. E olhem que eu acabo os jogos todos que eu jogo. Mesmo jogos que eu já esteja a sentir que estou a penar um bocadinho, eu faço o extra mal, faço o esforço e acabo o jogo. Eu o Valhalla, eu olho para ele na PlayStation 4, já não tenho vontade de iniciar aquilo. Eu acredito que vai acabar, mas já não consigo porque sei que vou para mais do mesmo. Epá, e eu acho que é uma das coisas, eles têm melhorado imenso ao longo de todas as iterações. Uma das coisas, aliás, que eles estavam a prometer ao lançar o Valhalla é que ele ia ser mais curto do que o último, não sei se era o Odyssey ou o Origins, e acabou por ser o dobro do tamanho, ou seja, não só não falharam, ou como ainda excederam o normal. Portanto, acho que eles, se tiverem um bocadinho mais de cabeça, vão conseguir acertar e vão conseguir fazer aqui uma coisa muito porreira. Esta é a minha opinião. Eu por acaso, não sei se o jogo é muito grande, eu gostei. Tu deves dizer que é... Miguel, tu tens 120 e tal horas enfiadas no Assassin's Creed Valhalla. Só para notar, não é? São mais 4 horas do que eu enfiei no Witcher 3 e eu virei as expansões todas. Mas tu deves dizer que é um jogo maior porque tu fazes uma aliança, aquilo é, né, numa área, e tem lá baús com armaduras e riquezas e eventos aleatórios, e tu deves chegar lá e fazer tudo. Mais ou menos. Chegou a um ponto em que lá está, eu comecei a cortar caminho porque percebi que era mais do mesmo. Só por causa disso. Eu também comecei só a seguir, né, o modo história, deixava as outras coisas para depois. Mas por acaso o jogo está bem fixe. Eu não posso dizer que é um jogo grande porque eu não me lembro nunca joguei o Origins, para eles estarem a dizer que ia ser mais curto. Nunca joguei o Origins nem o Odyssey. Sim, e tu gostando do jogo nem sequer dás conta, não é? Estás a jogar, estás todo contente e nem sequer dás conta do tempo que passou, é normal. A gente só dá conta quando vai ao save e vê lá 120 e tal horas. Olha, fogo. Nem fiei aqui bastante tempo no jogo. E uma coisa que eu também achei engraçada foi tu lá, né, estás, é como se tivesse a comando de Odin. O Odin fosse teu amigo. E lá tu tens a opção de ir para Asgard e reviver as memórias do Odin. Não sei se chegaste já a fazer essas missões. Sim. Lá tu podes escolher as tuas opções nessa história. Todas as tuas escolhas têm efeito no fim. Porque podes ou ser um Odin bonzinho, ou podes ser aquele Odin duro que não gosta de nada, que fazes uma coisa errada, já foste. Isso em Asgard, ao início eu achava que continuava a ser o Eivor, mas depois é que eu percebi que lá tu falas com Loki, com a Tyr, com a Freya, com o Thor, falas com todos os deuses e vais dando a entender que tu não és o Eivor, tu estás né, tua cara é o Eivor, mas estás no corpo de Odin. Até tu mais à frente no jogo vais ver tu literalmente arrancares o olho em troca de sabedoria, que nem na história original da mitologia nórdica e do Odin. Por acaso isso eu achei mesmo fixe, porque é uma violência. Tu vês mesmo em primeira pessoa arrancaste o olho a ti mesmo. Sim. E sentiste a dor dele? Gritaste? Não, mas foi. Mas tremeste, o gajo a tremer. Estás ali a ver mesmo o gajo a pôr os dedos nos olhos e arrancar caraças.
E a sabedoria foi entregue aqui num livro? Não. Foi mesmo entregue para ele, que era para ele queria basicamente saber se ia morrer ou se não ia. Porque isso era o maior medo de Odin. Que até recentemente saiu a nova DLC Dawn of Ragnarok, que era uma coisa que os deuses lá temiam. Sim, sim, sim. Que também deve ter a ver com essa parte de Asgard. Eu por acaso gostava de jogar. Que não sei se reparaste, agora, se tu for já à parte das habilidades, tens umas novas habilidades extras que é por causa da DLC. Ok, eu reparei, mas eu tenho aquilo bloqueado. Deves ter a DLC para poder selecionar ou não? Não, tu consegues mesmo desbloquear as Consegues? novas habilidades, Ok. só não consegues é jogar a DLC. Ok. Uma coisa que também achei engraçada no jogo é os festivais. Tu Sim. de nada estás lá e para dizer novo festival. Sim. E o festival dá-te barbas, cabelos, tatuagens, novas armas, novos Coisas estilos para o específicas. corvo, para o cavalo. E tem lá desafios. Tem lá o desafio que tu mais gostas, que é o de beber. Da bebida, exatamente. O hidromel. Hidromel. E tem o desafio que eu mais gosto, que é um desafio em que tu vais e é para andar à porrada. Ah, ok, pensava que era o do arco e flecha. Também. Mas esse não sou Mas tão bom. o Miguel gosta mais do andar à porrada. Do andar, Do à, andar à porrada, porrada. que é a luta mesmo, tipo UFC. Basicamente aquilo é por níveis e a cada luta tu vais vendo mais. Até que chegas à última luta e está, né, quando ficas bêbado, aquilo tudo destruído, Sim. o boneco já não anda direito, mas tens que conseguir ganhar na mesma. Eu basicamente fui campeão nisso tudo. Que festivais é que já. Muito fixe. Olha, ia falar disso também. Eu gostei muito dos festivais. São eventos online, não é? Que ele tem um tempo para terminar. Yeah. Portanto, quem vive o festival vive, quem não viveu, pá, já não há hipótese, vai viver-se, exatamente, vai haver um novo. Mas o que eu passei, onde eu passei mais tempo foi a celebrar Ostara, que é a deusa da fertilidade e que celebra o início da primavera. Então a minha aldeia ficou toda super colorida, parecia o Japão, aquilo com flores cor-de-rosa, pá, muito bonito. Já sei qual é. E flores de todas as cores, basicamente, toda a gente estava a dançar e a beber, toda a gente contente. E pronto, este foi um evento online que teve uma duração de 16 dias. E tu só por estares lá no jogo e a participar nesse festival recebes na Ubisoft Connect um package com 50 opalas para poderes gastar no jogo em coisas. Portanto, até nesse aspecto é porreiro, porque eles parabenizam o jogador por estar lá naquele momento. Isso é muito fixe. Estar lá no festival, muito bom. Não sei se reparaste nesse festival, havia lá uma missão. Esse festival era basicamente a Páscoa, porque tu ias falar com um homem. Sim. E ele dava-te uma folha que era com pistas de onde andavam os primeiros ovos. E não é espalhados por Ravensthorpe, que era lá o teu assentamento. Era espalhado por Inglaterra inteira. E depois tinhas as pistas para os primeiros 5, se eu não me engano. Sim. E eram 15 ou 16. E tinhas de encontrar os outros sozinho. Eu por acaso não cheguei a encontrar os ovos todos. Só encontrei para aí um ou dois. Isso das opalas, não sei se reparaste, era uma coisa que também gostei. Que lá tu podes pôr dinheiro no jogo e comprar packs de armas, de estilos, Sim. com armas com habilidades especiais, armaduras também. E isso das opalas, era lá um rapazito que tu ias falar com ele e diariamente ele Dava-te missões. Sim. Mas o que ele vendia era por opalas, normalmente era por 20 opalas e as opalas eram bem raras. O que ele te vendia era itens da loja. E por acaso cheguei a obter alguns, tipo o manto da Valkyria, não sei se tiveste alguns. Sim. Eu próprio tenho uma rena azul que brilha, comprei aí. Sim. É aquela rena cintilante que uma vez andavas lá a cavalgar. Isto é uma coisa também muito fixe. Tu podes não ter um cavalo, podes ter uma rena ou um urso. Vai mudando as montarias, digamos assim. Isso que tu falavas há pouco, de tu teres de descobrir as coisas, faz-me lembrar numa coisa que também gostei muito neste jogo, que é, em termos da missão, eles fazem aqui uma coisa muito, muito interessante, que é normalmente nos jogos de mundo aberto, tu tens as coisas todas muito bem delineadas, que é, tens que ir fazer a missão tal, a missão fica marcada no mapa e tu vais. E tu aqui tens algumas missões em que eles, por exemplo, te dizem encontre o posto do Wenloken e depois dão-te uma pequena dica que é, por exemplo, o posto fica localizado numa floresta ao sul de Quatford, a oeste do lago de Dunstan. E o que acontece
isto não é nenhum enigma, nem é uma coisa que vocês têm que ir à internet ver como é que se faz. É simplesmente o ato de abrirem um mapa, verem onde é que ficam as localidades que eles estão a dizer e marcarem um ponto de referência perto dessa zona, e quando chegarem lá procurarem um bocadinho ou libertarem o vosso corvo. Também é uma mecânica muito interessante, que vocês passam a visão para um corvo que está a voar acima de vocês e conseguem ter uma visão maior da área e explorar todos os pontos de interesse sem terem que andar propriamente com o personagem à procura. E eu acho isto mesmo muito interessante, porque as coisas não te são dadas de mão beijada, e também não são impossíveis de serem feitas. Simplesmente o jogo te está a pedir: olha, abre o mapa, vê com calma, vê o nome das localidades, Para não ser tão fácil. Sim, a maior parte das pessoas quando jogam um GTA, por exemplo, um Red Dead Redemption, às vezes com a pressa, vou até ao ponto onde está marcado no mapa e perdem pouco tempo a abrir o mapa, a ver onde é que estão, quais são os territórios ao lado, toda essa parte. E os jogos são feitos para isso, os jogos de mundo aberto. É por isso que nas edições especiais vos vêm mesmo os mapas desdobráveis, e antes tinha de ser assim, a pessoa desdobrava o mapa e tinha de ver para onde ia. Portanto, eu acho que essa parte do Assassin's Creed foi mesmo muito bem tirada. Gostei muito dessa parte do jogo. O que é que eu não gostei? As sincronizações, acho que já não faz sentido. Por favor, também tirem isto juntamente com o Animus, que é vocês terem uma ridícula quantidade de pontos no mapa onde vocês têm que ir, subir até lá acima e sincronizar para mostrarem pontos de interesse no mapa, que neste caso nem sequer vos mostra os pontos todos. Ao menos nos jogos anteriores vocês ficavam com tudo desbloqueado. Isto aqui não vos desbloqueia tudo, mostra algumas coisas. E são demasiados, e lá está, é uma das coisas que não ajuda ao jogo e que torna o jogo repetitivo, porque tu vais para um território novo querer forjar uma aliança, estás a continuar a história e chegas lá e tu não tens aquilo desbloqueado, tens que andar a viajar e a trepar para torres e estar a desbloquear o mapa para depois poderes começar finalmente a avançar na história. Também acho que já está datado. Eu por mim também isto era para abater. E isso dos pontos de sincronização, eu também achei que neste novo havia muitos. Basicamente tens um aqui e depois logo ao lado. Logo ao lado tens logo outro. É muito mau. E sim, também os pontos de sincronização neste jogo é só mais para revelar o mapa. Não revela os pontos todos, mas nos antigos os pontos eram mais distantes e revelavam-te basicamente tudo. Tipo, ou seja, o que te levava a ir explorar mais o mapa do que este. Que eu ainda tenho, eu lá na Inglaterra ainda tenho lá um bocadinho. No ponto X, não sei quantos metros, tem outro ponto de interesse. Acho que faz mais sentido, não sei. Eu por acaso, isso dos pontos de sincronizações, eu tenho lá uma parte onde tenho um ponto de sincronização que não me apetece fazer. Porque eu sei que se eu for lá, não tem lá nada de jeito. É só para o ponto de sincronização. Pois. Mas os pontos de sincronização também servem para viagens rápidas. Imagina, estás no teu assentamento. Sim, isso é muito interessante. Tens de ir lá para baixo da Inglaterra. E aquilo é bem longe. E tu aí vou ter que andar aqui quilómetros a cavalo, vai demorar para aí uns 30 minutos. Não, se já tiveres ido lá, usas o ponto de sincronização e... com ponto de viagem, sim. Mas lá está, não precisas de tantos. Não precisas de tantos. Era pôr apenas alguns. Não precisas de tantos pontos. Olha, para terminarmos o episódio e como ponto final, eu vou-vos dizer isto. A quem está a ouvir o episódio: comprem o Valhalla, vale a pena, não a full price, não ao preço completo. Comprem com descontos, esperem uma promoção, é um jogo muito bom, eu gostei bastante, tem estes problemas todos que nós já falámos, por isso é que não vos recomendo a comprarem a preço completo. Agora, que é um grande jogo e que tem coisas muito interessantes e que é de certeza absoluta um tempo bem passado, vai ser sempre. Não é nenhum jogo original, nem é nenhum jogo que se destaque por qualquer uma das componentes que mostra, mas mais uma vez eu ressalvo a história diferente, os gráficos que são excelentes, vocês vão conseguir tirar fotografias para utilizarem mais tarde. É um jogo muito, muito bonito graficamente, com um mundo muito grande, que também é parte do seu problema, mas que não faltam coisas para vocês fazerem, e mesmo que não acabem, eu por exemplo não acabei o jogo e não dou o tempo que lá gastei como perdido. Simplesmente tenho pena de... eu sei que eu vou acabar, mas vai-me custar acabar o jogo. Eu tenho pena disso. Normalmente eu gosto de acabar os jogos bem e ficar a pedir por mais. A tal história que eu contei há pouco do comediante.
Normalmente o bom jogo ou o bom filme é aquele filme que tu acabas e tens fome, pá, quando é que vem o próximo? Não é o filme que tu Exatamente, sim, acabas e estás farto daquilo porque o filme se estendeu demais. Portanto, a minha recomendação relativamente a este jogo é esta. Acho que vale a pena comprarem, acho que é um bom jogo. Aguardem uma promoçãozinha. E tu, Gil, que nota é que dás? Pá, eu como não joguei o jogo, mas por aquilo que vocês estiveram a falar, Nós damos sempre 10 em 10. pronto, 10 em 10. Vamos dar sempre 10 em 10, gente, porque esta coisa das notas não faz sentido. Mas de toda a forma, mais uma vez, o Assassin's Creed Valhalla vale a pena. Quanto a nós, Gil, as pessoas que querem seguir-nos e que gostaram deste episódio e querem ver outros episódios já acerca de outros jogos, nós já estamos numa fase adiantada desta segunda temporada. Explica como é que eles conseguem seguir-nos e estarem sempre a par daquilo que nós fazemos e publicamos. Portanto, quem não nos segue, como é que podem fazer? Através do YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Basta nos seguir. O que nós queremos é que vocês façam o subscrever, que ajuda-nos bastante, e assim podem estar sempre a par dos nossos novos episódios, neste caso desta nossa segunda temporada. É completamente gratuito e para nós significa muito, por isso se conseguirem fazer isso nós estamos muito agradecidos. Quanto ao nosso convidado, Miguel, muito obrigado por estares aqui. Obrigado, Miguel, pela tua presença fantástico. e sabedoria neste jogo. Exatamente, foi fantástico. Disseste coisas que eu não sabia acerca deste jogo, portanto acho que foi um episódio bastante interessante. Muito obrigado por isso. Obrigado, Miguel. Quanto a nós, se calhar, Gil, vamos dormir descansar um bocadinho. pouco. Continuação de uma boa noite, fiquem bem. You beat me once more, Dre and Tiago. We'll see us again in the next episode of All Gamers.